Então, estamos de volta aqui para a gente finalizar o nosso módulo 1. Vamos falar também dos objetivos do processo licitatório com as orientações aí da nova lei de licitações, a Lei 14.133. Lá no artigo 11, o que é que a nova lei está trazendo? Um dos objetivos, assegurar a seleção da proposta apta a gerar resultado da contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Veja que já mudou um pouquinho. Lá na Lei 8666 só trazia assim, assegurar a seleção da proposta mais vantajosa. Na nova lei ela já está dizendo, além de mais vantajosa, aquela que gere resultado, que traga benefícios para a administração pública. E aí, se referindo aí ao ciclo de vida do objeto, por exemplo, quando nós falamos de equipamentos de informática, equipamentos de rede, esses equipamentos voltados para a área de tecnologia da informação, eles têm esse ciclo de vida. Tem objetos que eles têm um ciclo de vida de 5 anos, não significa dizer que depois de 5 anos joga fora, mas às vezes é necessário ficar fazendo upgrade. Então, na hora de fazer essa seleção desse produto, desse bem que a administração precisa contratar, eu preciso até verificar, não é melhor eu comprar um equipamento que vai ter uma vida útil de aproximadamente 5 anos do que eu comprar agora um computador, por exemplo, que daqui a um ano eu vou ter que expandir a memória, aumentar a memória, a capacidade de memória desse computador, ou daqui a um ano eu tenho que expandir a capacidade de armazenamento do disco rígido, Então, quem entende de informática sabe muito bem o que a gente está falando. Então, ficar fazendo upgrades, ficar fazendo extensão daquilo que eu já poderia prever para um equipamento que pode ter um ciclo de vida melhor, um ciclo de vida de pelo menos 5 anos. Tem produtos que tem um grupo gerador, por exemplo, tem um ciclo de vida de pelo menos 10 anos. Então, na hora de optar pelo objeto, é optar por aquele objeto que de fato vai gerar resultado com preço acessível, é claro, com preço justo, com preço praticado pelo mercado. Segundo objetivo aí trazido pela nova lei é assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Também houve uma pequena alteração nesse objetivo. Na Lei 8666 só falava em assegurar igualdade entre os participantes, entre os licitantes. Tratamento isonômico é o princípio da igualdade. Eu preciso da igualdade, dar esse tratamento na hora de soltar, de fazer o meu procedimento licitatório. Evitar fazer exigências que não tem nada a ver com a boa execução do objeto, com a qualidade do objeto. Às vezes a gente faz exigências exorbitantes que acabam restringindo a competição. Então, a nova lei, além de falar do princípio da igualdade, do princípio da isonomia, ela também fala do princípio da competitividade, que é a justa competição, competição igual aí no mercado, Evitar contratações com sobrepreços ou com preços inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Esse não era um objetivo que estava na lei. A Lei 8666, ela fala sobre superfaturamento, sobre preços inexequíveis, sobre preços com sobrepreços mesmo, mas a nova lei aqui está trazendo como um dos objetivos aqui, como dentro desse artigo 11º. E aí, na Lei 8666 são 3 os objetivos, na nova lei aqui ela traz um 4º, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Na Lei 8666 ela falava sobre incentivar o desenvolvimento nacional sustentável. Aqui a nova lei já fala em inovação e sustentabilidade aí do desenvolvimento nacional. E aí quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente tem a ver com, não só com a questão ambiental. Além da questão ambiental, a gente tem essa sustentabilidade tem a ver com a economia. Quando a gente faz uma licitação que promove uma economia local ou regional, isso eu estou atendendo também aqui o princípio da sustentabilidade, estou atendendo aqui também um dos objetivos da nova lei de licitações. E aqui no parágrafo único desse artigo, que trata dos objetivos da nova lei, ele diz o seguinte: a autoadministração do órgão é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles,
internos para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos neste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico, novamente esse alinhamento a que se refere a nova lei, e as leis orçamentárias, né? Esse alinhamento do planejamento estratégico com o orçamento, com a proposta orçamentária. E ainda promover eficiência, efetividade e eficácia nas contratações. Então veja bem, veja que a nova lei de licitações, ela está nos direcionando a sermos mais seguros nos nossos processos licitatórios, comprar de fato aquilo que a administração necessita, não fazer licitações desperdiçadas. Quando a gente fala em monitorar os processos, eu não posso simplesmente, a cada ano eu sei o que eu vou licitar, mas eu não posso simplesmente pegar a licitação do ano anterior e repetir, sem fazer um diagnóstico, sem verificar. É de fato necessário que a gente simplesmente repita essa tabela com os mesmos quantitativos, fazer levantamento das necessidades. É isso que esse artigo está dizendo para a gente. Verificar de fato o que é necessário, o que é de fato necessário para a administração, para que a gente não incorra aí em licitações desperdiçadas, ficar fazendo aquisições que não são necessárias para a administração, ou fazer aquisições que de repente a gente nem consegue, nem vai atender a finalidade pública. Eu nem vou atender essa proposta mais vantajosa, né? A gente vê aí muitas licitações sendo deixadas pelo meio do caminho. Hoje, com a nova lei de licitações, nós temos aqui critérios que a gente vai ter que atender, diversos artigos que nós somos obrigados a atender na legislação, que vai nos obrigar a nos organizar, a nos planejar, para a gente ter, de fato, processos licitatórios seguros, compras seguras. Então, até a próxima aula.